Olá! Já parou para pensar o que acontece lá dentro da nossa cabeça durante um momento de fé profunda ou uma experiência espiritual? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na ciência por trás de uma das experiências mais universais e olha mais profundas da humanidade. O nosso roteiro de hoje é uma verdadeira investigação, saca? Primeiro, a gente vai entender o que levou a ciência a olhar para o cérebro buscando respostas sobre a fé. Depois, vamos analisar três pistas principais, cada uma apontando para uma área diferente do cérebro. E aí, no final, a gente junta todas as evidências para tentar montar esse quebra-cabeça. Então, vamos lá. Começando pelo começo. Antes de sair mergulhando nas teorias, a gente precisa entender a pergunta que deu o start em toda essa jornada científica. Por que olhar para o cérebro para entender a fé? Essa é a grande pergunta que move toda essa área de pesquisa. E é importante deixar uma coisa bem clara. O objetivo aqui não é provar ou desmentir crenças, tá? É entender quais processos cerebrais estão rolando durante essas experiências que são tão humanas. E o campo que estuda isso é a neuropsicologia da experiência religiosa. Basicamente, é a ciência tentando mapear a conexão entre o hardware, que é o nosso cérebro, e o software, que são nossas crenças e sentimentos espirituais. Uma analogia bem direta, né? Mas por que a ciência se dedica a isso? A resposta está na universalidade da coisa. A experiência religiosa é encontrada em praticamente todas as culturas ao longo de toda a história. E na biologia, na neurociência, quando um comportamento é tão espalhado assim, surge uma suspeita forte de que ele tem raízes bem profundas no funcionamento do nosso cérebro. Bom, nossa primeira pista nos leva direto para o centro emocional do cérebro, o sistema temporolímbico. Bora ver como ele pode estar envolvido nisso tudo. O que é genial nessa frase é como ela resume a ideia. A hipótese não é que esse sistema cria a experiência do zero, mas que ele, digamos, colore a experiência com um senso profundo de significado, de emoção, transformando o que é comum em algo sagrado. As primeiras pistas vieram de observações clínicas. Os médicos começaram a notar que pacientes com epilepsia do lobo temporal, que é uma condição que afeta justamente essa área, às vezes relatavam experiências espirituais super intensas. Juntando isso com fenômenos como êxtase, déjà vu e até algumas interpretações de relatos históricos, tipo a conversão do apóstolo Paulo, que alguns teóricos especulam que poderia ter sido um evento epilético, tudo isso fez os pesquisadores focarem nessa região. Então, o ponto central é esse. De um lado, o argumento de que o sistema límbico dá a cor emocional da fé, só que a ciência é um debate constante, né? E um contra-argumento muito forte é que quando se vai olhar os dados, a tal da hiperreligiosidade, nesses pacientes com epilepsia, é na verdade raríssima. Acontece em pouco mais de 1% dos casos. E isso, claro, enfraquece a ideia de uma ligação tão direta. Certo, agora vamos para a nossa segunda hipótese. Ela nos leva para uma parte totalmente diferente do cérebro e para um tipo bem diferente de experiência. A dissolução do ego. Essa frase, que veio de um estudo com meditadores tibetanos muito experientes, captura perfeitamente a essência dessa hipótese. Aqui o papo não é sobre emoção, mas sobre aquela sensação profunda de unidade com o universo, de perder os limites de si mesmo. E aqui a gente vê direitinho como isso poderia funcionar. A teoria é que os lobos parietais nos ajudam a nos orientar no espaço, a definir onde eu termino e o mundo começa. Aí, durante uma meditação muito profunda, a atividade nessa área diminui. O resultado? A fronteira entre o eu e o universo parece que se dissolve, levando a essa sensação de unidade mística. Fascinante, né? E agora, a nossa terceira e última linha de investigação. Ela nos leva para a parte mais evoluída do nosso cérebro, os lobos frontais. Pensa neles como o centro do pensamento social e da reflexão. Aqui a gente está falando do CEO do nosso cérebro. Os lobos frontais governam funções que são a base da religião organizada, sabe? A capacidade de entender regras sociais e códigos morais. O pensamento abstrato, que é super necessário para conceitos como divindade, vida após a morte. A empatia para se conectar com os outros da comunidade, o que a gente chama de teoria da mente. E, claro, a base para o altruísmo e para a compaixão, que são centrais em muitas tradições. As evidências aqui são bem intrigantes, ainda que um pouco controversas. Estudos de caso com um tipo de demência afrontotemporal mostraram um aumento da religiosidade em alguns pacientes. E, de uma forma mais controlada, exames de imagem tipo PET scan mostraram uma ativação de um circuito médio frontoparietal.
Essa rede que conecta áreas de planejamento com as de percepção do eu simplesmente acendeu em pessoas religiosas enquanto elas liam textos sagrados como o Salmo 23. Isso sugere uma integração entre a reflexão pessoal e a crença. Tá, então a gente viu tudo isso. O que acontece quando a gente junta todas as peças? Vamos tentar montar esse quebra-cabeça. Esse é, talvez, o ponto mais importante de toda a nossa análise. A busca da ciência não é por um único ponto de Deus no cérebro. Pelo contrário, tudo indica que a experiência religiosa emerge de uma rede supercomplexa, com diferentes sistemas cerebrais trabalhando juntos. A gente pode visualizar isso mais ou menos assim. O sistema temporolímbico contribui com a parte emocional, o tempero da coisa. Os lobos parietais entram com a dimensão mística, de unidade. E os lobos frontais vêm com a dimensão cognitiva, social, reflexiva. Nenhuma parte sozinha conta a história toda. Isso nos leva a uma questão filosófica bem importante. Será que mapear a fé no cérebro diminui a experiência? Transforma ela em apenas um monte de neurônios disparando? Será que a ciência, no fim das contas, esvazia o mistério? O contra-argumento científico para isso é bem direto, na verdade. Pensa no amor, ou na sensação de ver uma obra de arte. Toda experiência humana tem um correlato neural. Por quê? Porque o cérebro é o órgão através do qual a gente experimenta o mundo. Descrever a mecânica de um pôr do sol não faz ele ser menos bonito. Da mesma forma, entender a neurobiologia da fé não invalida necessariamente a experiência em si. E assim a gente termina com uma pergunta para reflexão. Conforme a ciência continua a desvendar esses mecanismos complexos do cérebro por trás da experiência religiosa, o que isso realmente muda? A resposta talvez não esteja só na ciência, mas na filosofia pessoal de cada um.